Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fibras alimentares. Gostaria de começar falando um pouquinho, dos carboidratos, já que as fibras elas são carboidratos. Os carboidratos eles são formados aí nas plantas, a partir da fixação do dióxido de carbono e da água na presença da clorofila, que é um pigmento natural da planta, e da incidência da luz ou da radiação solar. A partir dessa reação, então, entre o CO2 e a água, mais a energia solar e a clorofila, a gente vai ter a formação, então, de um carboidrato, ou seja, de glicose, que vai ser utilizada pela própria planta, e de oxigênio, que vai ser eliminado, então, para o ambiente. Esse carboidrato formado aqui para a planta, ele, quando a gente ingere a planta, ele acaba sendo então uma fonte de carboidrato para a gente, principalmente fornecendo carbono, hidrogênio e oxigênio, que são os elementos que formam a glicose, que a gente conhece. Esses carboidratos, de maneira geral, a gente falou aqui da produção dos carboidratos pelas plantas, através do processo de fotossíntese. Então, a gente tem as principais reservas naturais aí, reservas energéticas naturais dos vegetais, então, é o carboidrato na forma de amido. Os animais, então, vão ingerir esses vegetais e vão estocar essa energia sob a forma de glicogênio, no caso do fígado e do músculo, e uma pequena quantidade dessa energia sob a forma de glicose vai estar no sangue. Nós, seres humanos, a gente pode obter então esses carboidratos através da ingestão desses vegetais ou ainda, se formos onívoros, através da ingestão da carne dos animais que consumiram, então, esses vegetais. Esses carboidratos, então, acabam que fornecem energia, cerca de 4 quilocalorias por grama de carboidrato, e são aí responsáveis pelo maior fornecimento energético quando a gente considera o valor energético total. Então, a gente chega a ingerir aí entre 45% a 65%, dependendo do tipo de padrão alimentar, de energia proveniente dos carboidratos. Os carboidratos, eles são classificados de acordo com a sua estrutura. O carboidrato mais simples que a gente tem é o monossacarídeo. Esse monossacarídeo ele pode se organizar ou se unir a um outro monossacarídeo, formando disacarídeo. A gente tem estruturas um pouco maiores, que seriam os oligosacarídeos, formados mais ou menos por 3 a 10 monossacarídeos. E a gente tem as estruturas mais longas e mais complexas, que são os polissacarídeos. Os nossos monossacarídeos são a glicose, a frutose e a galactose, que se combinando de diferentes maneiras, vão formar então esses oligo e polissacarídeos. A união dessas moléculas se dá através de uma ligação glicosídica, Então, essa ligação glicosídica une os monossacarídeos através da interação do grupo M-acetal com o grupo álcool do monossacarídeo seguinte. E por aí a gente tem, então, a formação das moléculas mais complexas. Vamos chamar atenção para os polissacarídeos, Então, os polissacarídeos, eles resultam aí da união de 10 ou mais monossacarídeos, e as fibras alimentares, que são aí o tema da aula de hoje, são polissacarídeos. A gente tem esses polissacarídeos aí com diferentes funções, de diferentes características, mas de maneira geral, nos alimentos, a função dessas moléculas
é reter a água e formar soluções coloidais. Então, aqui a gente tem alguns tipos de polissacarídeo, né? O amido, formado ali pelo processo de fotossíntese. Quando a gente fala de fontes alimentares, né, de amido, a gente tem grandes quantidades de amido nos cereais e nas raízes, né, nos tubérculos. A gente tem um tipo de polissacarídeo que é o agar, proveniente de algas marinhas, que tem uma propriedade de formar géis e de formar soluções coloidais bastante interessante, utilizada bastante na indústria de alimentos. A gente tem a pectina, que é um tipo de fibra proveniente de plantas terrestres. A gente tem a goma guar, proveniente de sementes. A gente tem a xantana, que pode ser obtida através de biossíntese ou de fermentação. As fibras, então, elas são compostos vegetais que não são digeríveis pelo nosso organismo e a maioria é do tipo amido. São carboidratos que são considerados complexos em decorrência do tamanho, né, das suas cadeias e, diferentemente dos outros nutrientes, elas vão ser, então, não digeridas, porém fermentadas e depois eliminadas com as fezes. Essa fermentação vai acontecer basicamente por bactérias da nossa microbiota intestinal e isso traz uma série de benefícios para o nosso organismo. Dentro dos benefícios aí que a gente pode falar das fibras alimentares, a gente tem a regulação, né, da função intestinal, seja pelo aumento do volume do bolo fecal, que faz com que aumente o peristaltismo, como a formação, então, desses géis e também a fermentação por algumas bactérias, fazendo com que ocorra a produção de metabólitos intermediários que podem atuar aí, dentre outras coisas, no controle da glicemia e também auxiliar no sistema imunológico dos indivíduos. Essas fibras, quando presentes nas dietas, elas podem contribuir para o processo de emagrecimento, né? Como elas aumentam o volume fecal, formam géis, isso pode atuar na saciedade. As fibras têm um papel importante para o controle do colesterol, já que elas atuam como sequestrantes de sais biliares. O que é isso? Elas aumentam, né, a captação dos sais e excreção desses sais biliares, e a gente sabe que os sais biliares, eles são formados a partir do colesterol. Então, a partir do momento que você tem uma excreção de sais biliares maior, você precisa retirar mais colesterol do sangue para sintetizar mais sais biliares, o que leva a uma redução, então, do colesterol circulante. Isso tem impacto direto, né, na redução do risco de doenças cardiovasculares, de outros quadros aí de doenças crônicas. Com relação ao tipo de fibra, a gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis seriam as pectinas, mucilagens, gomas, algumas hemiceluloses, né, minoria, e o psyllium. Já entre as fibras insolúveis, a gente tem a celulose, algumas pectinas, a maioria das hemiceluloses e as ligninas. Quando a gente separa, né, as principais funções, dentro aqui das fibras solúveis, a gente tem como função retardar a absorção da glicose, redução, então, né, da glicemia e da insulinemia pós-prandial, aumento da sensação de saciedade, redução do colesterol, proteção contra doenças cardiovasculares em decorrência, né, desse papel hipocolesterolemiante, e algumas dessas fibras podem ter um efeito prebiótico, ou seja,
como são fermentadas, né, pelos bactérias do nosso trato intestinal, elas favorecem o crescimento dessas bactérias boas, né, trazendo uma série de benefícios, como benefícios imunológicos e também favorecendo a absorção de alguns minerais. Dentro das fibras, das fibras solúveis, a gente chama atenção de frutas, verduras, cereais, como milho, aveia, cevada. Lembrando que a aveia, ela é rica em beta-glucana, que é uma das principais fibras que tem esse efeito hipocolesterolemiante. E a gente também tem algumas leguminosas que são fontes de fibras solúveis. Por outro lado, as fibras insolúveis, elas estão associadas muito mais ao aumento do bolo fecal e estimulação do peristaltismo, então melhora da função intestinal e prevenção de constipação intestinal. Dentre as fontes dessas fibras insolúveis, a gente pode falar das verduras e do farelo de trigo e alguns grãos também integrais. A recomendação, né, segundo a Associação Dietética Americana, a ADA, ela recomenda uma ingestão em torno de 20 a 35 gramas de fibras por dia para um indivíduo adulto. A partir dessa ingestão, a gente pode, então, já observar, né, esses benefícios. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.